Muito boa noite, bem-vindos ao nosso canal de cripto. Vamos a mais uma análise do Bitcoin e do mercado. Bitcoin que caiu mais de 50%, né? Chegou a cair mais de 50% desde que nós fizemos o último topo histórico, lá depois de 120 mil dólares. Nesse meio tempo, muita gente foi liquidada, muita gente ficou pelo caminho, muito mão de alface caiu. Mas o fato é que nesse momento a gente tenta estressar novamente patamares de resistências importantes, que é ali a região entre 69 e 70 mil dólares. A gente vê gente, influencers, falando que já estamos no bear market, que o ciclo do Bitcoin mais uma vez rimou, porém a gente vê algumas outras pessoas que falam que a gente está ainda no mesmo ciclo, que o ciclo já mudou. Tá? Eu já dei algumas opiniões sobre isso, para quem me acompanha aqui já deve saber qual é a minha opinião, mas nesse vídeo eu vou te explicar de maneira prática o macroeconômico geral, as notícias da geopolítica e das tensões econômicas que estão afetando o mercado cripto e o mercado financeiro de modo geral, que está fazendo o seu bolso sentir. Tá? Vou trazer a minha análise gráfica do Bitcoin e a minha opinião se de fato estamos num bear market, se ainda estamos no mercado de bull, qual é a minha opinião sobre isso tudo. Então tudo que eu vou te pedir é para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e também para seguir a gente no novo Instagram. A gente perdeu aquela conta antiga sem nenhum motivo, foi um choque duro para a gente, mas começamos uma conta nova. Sábado eu e o Marco já criamos. Então, basicamente, de segunda para cá, a gente começou essa conta nova. Preciso muito do seu apoio para me incentivar e continuar trazendo os conteúdos gratuitos e as análises para vocês. Vou ficando por aqui, vamos para o vídeo. Bom, primeiramente eu estou aqui na página do CoinMarketCap para a gente dar uma análise geral no mercado. Nos últimos 7 dias, em porcentagem, as principais criptomoedas do mercado continuam sofrendo. Bitcoin 9%, Ethereum 11%, XRP 12%, BNB 19%, Solana 17%. Solana que está nesse momento a 82 dólares. Ethereum a 2 mil dólares, patamares bem expressivos, tá? Tudo isso fez a nossa capitalização de mercado, né, o nosso total, chegar a 2,3 trilhões de dólares, bem longe daqueles 3 trilhões que eu falei lá no início que a gente precisava retomar para manter a confiança. E sem confiança, sem liquidez, levamos o mercado para o medo extremo. Quando a gente olha o nosso Fear and Greed, a gente vê que continuamos no medo extremo no nível 10. Bom, vamos olhar o gráfico. Quando a gente olha os indicadores técnicos, eu estou aqui com um resumo dos principais indicadores técnicos, a grande maioria indica um viés de baixa forte, tá? Então, quando a gente analisa friamente os indicadores técnicos, a gente vê um grande viés de baixa forte. Porém, eu quero trazer algumas opções para vocês aqui. Eu quero analisar o gráfico no mensal, beleza? Quando a gente olha o mensal do Bitcoin, e é isso que eu preciso falar para vocês, existe um único padrão gráfico, que é esse padrão gráfico cone, tá? Que ainda não foi quebrado. A gente tinha, eu não apago o desenho, tá? Somente para despoluir o mapa, mas a gente tinha essa onda de Elliott dando vigência no diário, e essa onda de Elliott ela foi quebrada quando o preço rompeu para baixo o fundo dessa quarta onda, que foi quando a gente chegou no mínimo em 74 mil dólares. A gente caiu abaixo de 74.500. Foi basicamente nessa candle desse mês ainda de fevereiro. Isso fez a gente de fato perder a nossa bull no diário. Porém, enquanto a gente ainda estiver dentro dessa figura de cone, vai existir uma parcela de gente que vai se apegar ao meu ponto de vista, o último indicador gráfico de alta que a gente tem. A gente está no momento crítico. Essa vela que acabou de começar no mês de fevereiro, ela já provavelmente fez aqui uma bear trap bem linda, caso a gente se respeite, né? Essa canaleta. Então isso aqui pode ter sido uma bear trap muito bonita, que liquidou muita gente, mas a verdade é que enquanto a gente não perder essa canaleta, a gente ainda pode ter a boa vontade
de ler que esse movimento do cenário é um movimento de limpeza, um movimento de correção, um movimento de correção de exceções. Tá? O mercado não tem dinheiro para todo mundo, ele precisa buscar liquidez. Até porque, para quem não viu meu último vídeo sobre análise, eu não vou bater nessa tecla de novo, mas o mundo geral está sem liquidez. Tudo isso basicamente por conta do Japão, que tá nessa. O Japão, que era o pulmão financeiro do mundo, era onde emprestava imposto, dinheiro para todo mundo. As pessoas pegavam o empréstimo no Japão, que os juros era praticamente zero, e compravam títulos americanos, tá? Porém, com esses títulos que foram emitidos desde a década de 70 no Japão estão tendo seus vencimentos agora. O Japão não está conseguindo pagar esses títulos, eles estão tendo que fazer novos títulos para levantar o capital, porém, dessa vez com inflação. Tá? Uma inflação pequena comparada à nossa, 3,75%, se não me falha a memória, mas a verdade é que esse pulmão do mundo financeiro já não faz tanto sentido. As pessoas já não estão pegando dinheiro com o Japão. Então, não pegando dinheiro com o Japão, tem menos dinheiro para ativos de risco, principalmente. Isso faz com que a gente tenha menos liquidez no mundo. Esse é um dos motivos. Outros motivos são. Eu estou gravando com a janela aberta e isso acontece. Outros motivos são o fato de que nós não temos essa tensão política e essa tensão tarifária que os Estados Unidos têm feito, faz com que a gente não tenha a venda de títulos americanos para alguns credores. Isso faz com que a gente também não tenha liquidez. Tudo isso junto faz com que o mundo tenha pouca liquidez e sobre pouco dinheiro para o mundo cripto, tá? Então, com toda essa baixa liquidez, é normal a gente sofrer dessa maneira, infelizmente. Não é só o mercado cripto que está sofrendo. As bolsas estão sofrendo. A gente viu colapsos recentes na ouro e na prata depois de fazer extremas máximas históricas. Óbvio que cada um vai ter sua própria narrativa. Vai ter gente defendendo os seus ativos de qualquer maneira, vai ter gente defendendo o Bitcoin de qualquer maneira. Eu sou um cara que tento trazer as informações e vocês filtrem. O que eu falo é, tire o zoom. Porque o Bitcoin é ruim, o Bitcoin está caindo, tira o zoom. O Bitcoin ele fez um topo em 2021, lá a gente chegou aqui a 64 mil dólares, depois a gente chegou a 28, depois batemos novamente 69 mil dólares. Então o Bitcoin ele tem essas quedas. Tira o zoom, relaxa um pouco. A mesma coisa serve para o ouro. O colapso, a prata que caiu mais de 40% num dia. Gente, 40% é muito dinheiro, muito capital. Tira do zoom, né? A questão é para quem está alavancado, qualquer movimentozinho já te liquida. Então não é preciso alavancar para ter um retorno grande nesse capital, nesse mercado. Bom, já falei um pouco dos motivos, até me adiantei, isso seria mais para frente. Para entender esse contexto, o que a gente está defendendo aqui, o que a gente tem de suporte nessa região? Basicamente, a gente tem que tentar, no curto prazo, no mensal, seria interessantíssimo a gente conseguir voltar a estressar a mediana de Keltner aqui em cima, que é basicamente 85 mil dólares. A gente precisa, nesse mês, seria extremamente importante para a gente voltar para essa. Estressar o patamar mais alto do topo, aqui em 85 mil dólares. Tá? Eu quero trazer uma análise gráfica que tem muita gente falando que eu ainda não consigo enxergar com tanta clareza assim. Que seria, ao invés desse padrão de Elliott que eu desenhei, que para mim se perdeu, tem gente fazendo a seguinte leitura. Vou para o diário. Aqui seria a nossa onda 1, aqui a gente teria a onda 2, isso aqui tudo seria uma onda 3, isso aqui a onda 4, e aí levaríamos a onda 5. Para mim, isso não é correto. Para mim, no diário, nós tivemos a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4. Essa aqui foi a onda 5. Fato. Porém, a gente teve um fundo maior aqui, então finalizou essa onda. Tá? Bom, quando a gente olha aqui, seria super importante a gente voltar para a mediana do canal do Kelton, tá? Mas vamos olhar o nosso gráfico no diário. No diário, a gente tem o RSI
indicando praticamente uma sobrevenda. A gente está ali na região de 31, abaixo de 30 já indicaria uma sobrevenda. A gente está bem próximo da sobrevenda, tá? Basicamente o preço tem respeitado, vocês podem ver aqui no diário, rigorosamente a nossa canaleta, tá? De alta, usando ela como suporte. Então essa canaleta tem sido importante. A gente não indicar mais sobrevenda também é uma coisa boa. Quando a gente olha o canal do Keltner, a gente vê que o preço ele voltou a estressar a Lauer acima. Então a Lauer hoje serve como suporte. Qual é o suporte da Lauer? 67.950, 68 mil dólares. O suporte hoje do Bitcoin é 68 mil dólares. Perder esse suporte significaria perder toda essa canaleta de alta, perder o último resquício de apego à leitura de correção de exceção, leitura de correção de liquidez e de que ainda estaríamos no mercado de alta, tá? Então perder esse suporte 68 para mim seria a última chance para falar que a gente não está num bear market em si. E é por isso que esse suporte não está sendo tão fácil de ser perdido. Porém, a gente vê que a canaleta de Kellner está bem apontada para baixo, principalmente a upper, tá? A Lauer ainda chega um pouquinho a dar uma arredondada. Isso significa que a gente ainda não terminou de fato esse movimento de queda. Então, ou a gente pode ter algumas fugas abaixo ainda, buscando 50, 64, 59, 57, sem de fato romper, fazendo uma fuga como foram nos dias 5 e 6, como se fosse uma bear trap, tá? Antes de fato de continuar subindo, antes de fato lateralizar. Isso é, partindo do princípio que a gente vai respeitar essa canaleta, tá? Quando a gente olha um outro indicador interessante é a nossa nuvem de Shimoku. A nuvem de Shimoku está muito longe do preço. A gente só vai encostar a nuvem aqui em cima, na região de 73, 74 mil dólares, tá? Então, nesse momento, na minha leitura, a gente tem bem mais viés de seguir com essa tendência de baixa, de seguir buscando algum fundo, do que de fato a gente conseguir estressar a nossa mediana do canal do Keltner aqui no diário, que seria lá em 77 mil dólares ou a região de 80, 83, como eu falei, no gráfico mensal, tá? Porém, as coisas mudam muito rápido. O que a gente precisa para mudar esse cenário? Liquidez e dinheiro entrando. A gente precisa do Total 3 voltando a perto de 3 trilhões de dólares. O que a gente precisa? Liquidez no mundo. A gente precisa, no gráfico falando, não perder esse suporte 68. É o que eu falo para vocês. Acompanhem de perto, cuidado com falsos rompimentos, fiquem de olho no volume, mas não podemos perder esse suporte entre 67.500 a 69 mil dólares, tá? É o principal aqui para o mercado. Bom, para não alongar muito a nossa análise gráfica, eu teria bastante coisa para falar, mas eu quero falar de fatos importantes macroeconômicos, tá? Então eu quero falar sobre as tensões no mundo. Entre elas, existe a tensão da China contra Taiwan. Porque muita gente escuta isso, mas não entende o porquê que Taiwan é tão importante para o mundo. Gente, Taiwan ele produz simplesmente a coisa mais valiosa do mundo, digamos assim. Taiwan ele produz os chips que a gente tem no mundo. A mão de obra para produção de chips e os maquinários que são extremamente difíceis e caros de ter, basicamente só são encontrados em grande escala em Taiwan. Então, se a China controlasse Taiwan, ela controlaria o mundo, a produção de chips no mundo inteiro. E tudo tem chip. Seu celular, seu carro, seu relógio, sua TV, absolutamente tudo no mundo moderno de hoje. Os Estados Unidos, por exemplo, é absurdamente dependente de Taiwan. E é exatamente por isso que Taiwan é tão importante para todo mundo. Eu não vou entrar aqui em reflexos históricos o que aconteceu entre China e Taiwan, entre a revolta chinesa enfim, o povo que foi para Taiwan e defende Taiwan, dizendo que a China chamando de rebeldes. A China que, na verdade, sempre manteve Taiwan como parte de seu território. Taiwan, no início, queria retomar o território da China, tá? Mudando a questão do poder, mas hoje eles já se veem como um país independente. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é a importância do porquê que está acontecendo isso em Taiwan, tá?
Perder Taiwan para a China seria basicamente dar o controle de toda essa tecnologia de chips, de produção de chips e de produção de bens de consumo e de tecnologia para a China. Os Estados Unidos é extremamente dependente disso. Os Estados Unidos, junto com a TMZ, que é a maior empresa chinesa que produz esses chips, tem planos de construir e montar um maquinário lá. Mas isso só está previsto lá para depois de 2030, se não me falha a memória, porque são máquinas caras, máquinas difíceis de manusear, precisa de anos de prática, anos de experiência. Tem um outro país na União Europeia que fabrica chips também, se não me falha a memória, é a Inglaterra, mas existem muito mais perdas na produção do que de fato sucesso. Então o custo fica muito mais alto. A mão de obra em Taiwan é muito mais barata e por isso Taiwan é tão importante. Então toda essa questão política envolvendo Taiwan não é só um novo conflito possível de uma guerra entre China e Estados Unidos. É um conflito econômico e é por isso que essa tensão gera esse medo macroeconômico no mundo. Como, por exemplo, toda a tensão existente no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos, que tentam uma negociação para que o Irã abandone seu projeto e seus planos nucleares, continuam criando os novos capítulos. Então, gente, analisa o investidor, tá? Analisa o bilionário, o trilionário, enfim, seja a quantidade de dinheiro que tiver. Você quer investir e você olha para o mundo e procura pontos para investir. Você quer investir aonde? Se você fosse um bilionário, você queria investir em locais rentáveis, Estados Unidos, Dubai, coisas desse tipo. E quando você olha para a principal potência do mundo, com guerras tarifárias, se envolvendo em guerras geopolíticas, como, por exemplo, a questão da Groenlândia, a gente tem o envolvimento direto dos Estados Unidos com a Ucrânia, envolvendo a Rússia, a gente tem esse distanciamento do Trump, dos Estados Unidos com a OTAN, toda essa tensão no Oriente Médio, em que a gente tem literalmente centenas de caças, o maior porta-aviões do mundo e um segundo porta-aviões indo para o Oriente Médio, toda essa tensão junto com a China, que a China, para quem não sabe, no final de 2025, no dia 30 de dezembro, a China cercou o Taiwan inteiro com equipe, como é que se diz? Fugiu a palavra, com treinamentos militares, basicamente envolveu a ilha toda com treinamento militar. E basicamente eles mostraram, ó, eu posso fazer se eu quiser. A Rússia invadiu o espaço aéreo da Polônia com caça, e a Polônia não fez nada. Então, assim, as tensões do mundo estão se intensificando. Quando momentos de tensões geram fuga de capital para mercados que são ah, teoricamente portos seguros. E é por isso que a gente viu o ouro e a prata subindo muito. Mesmo assim, o ouro e a prata colapsaram num certo momento por conta dessa fuga desenfreada e sem sentido para o ouro e para a prata. Agora, volto a falar para vocês, o que o Bitcoin se encaixa nesse mundo? Quando a gente olha mais de 50 trilhões de market cap no ouro e na prata, e a gente vê 2 trilhões de dólares no market cap de todo mundo cripto, a gente entende a segurança, a escassez, a tecnologia por trás do mundo cripto, e principalmente do Bitcoin, a gente vê que está tudo muito barato. Então a verdade é que, na minha opinião, vocês têm que fazer suas próprias análises, não importa se você comprou Bitcoin a 120 mil, não importa se você comprou Bitcoin a 60 mil, o que só vai importar no futuro é se você comprou ou não. Não importa se você comprou Solana a 150 dólares, se você comprou a 50. O que vai importar é se você comprou ou não acreditando naquele projeto. Solana foi só um exemplo. É óbvio que eu não estou comparando o Bitcoin com nenhum outro. Bitcoin é o ouro digital, Bitcoin é o carro-chefe, Bitcoin é a única que basicamente seria a reserva de valor, basicamente. Porém, se você tem alguma outra cripto que você acredita fielmente no projeto, se você tem um entendimento necessário para isso, e você confia, confie na sua estudo. Não confie em cripto influencer 100%. Colha informação, filtre, e isso serve para mim. Filtre tudo que eu estou falando. Não existe ativo errado no mercado, existe ativo errado para você. Se você comprar, botar seu dinheiro em tesouro direto e você é um cara que você gosta de ter o controle, gosta de ter a liquidez, tesouro direto vai ser horrível para você. Mas se você é um cara que não aguenta ver uma movimentação, se você entrar no mundo cripto, você vai surtar, então também não serve para você. Não é o que serve para mim. É o que serve no seu perfil.
Então, se você está totalmente perdido, não sabe o que fazer, me chama no direct do Instagram, do nosso novo Instagram. Nesse vídeo inteiro eu deixei o link do QR Code para você seguir a gente. Então, me chama lá, me pergunta sobre consultoria, que eu vou analisar o seu perfil, vamos ver o capital que você tem para aportar e vou te ajudar a montar uma carteira focada no que você acredita, focada no que é o melhor para você, sendo conservador com o seu dinheiro, se esse for o seu perfil. Se o seu perfil for agressivo, se você já entender, a gente monta uma carteira um pouco mais agressiva, buscando se expor mais. Então, tudo isso depende, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. É, Fiquei bem chateado com toda a questão do Instagram, porque tudo aqui é baseado em motivação e ajudar vocês. A gente estava crescendo bastante, né? Perdi parcerias por conta de perder a minha página do Instagram. Mas eu espero contar com o apoio de vocês, espero que vocês tenham entendido toda a minha análise. A minha intenção aqui era deixar vocês cientes de tudo que está acontecendo no mundo e por que que o mercado está dessa maneira, tá? Eu vou ficando por aqui. Façam suas próprias análises, assumam seus riscos, não coloquem a culpa em outra pessoa, seja se você, não entrei porque fulano disse que não era para entrar. Entrei porque fulano, não. Todo mundo aqui é grandinho, todo mundo aqui tem seu capital. Só a única coisa que eu peço, não façam loucuras, não coloque o dinheiro do leite, da carne, do aluguel, enfim. Sejam responsáveis com a sua vida, com o seu dinheiro e com a sua família. Bom, ficando por aqui, bons trades a todos vocês.